E aí galera, beleza? Professor Marcelo na área, sejam todos muito bem-vindos ao Matemática Real. Esse canal aqui é um canal para você que está em busca de se aprofundar na matemática básica. Para você que vai fazer provas em institutos federais, provas em concursos, provas no Enem. Esse canal aqui é para você que está em busca de conhecimento e aprofundamento na matemática básica. Esse canal aqui não é para você que é o cara em matemática, porque aqui a gente só vai estudar a matemática básica. Para o pessoal aí que tem dúvidas e tem dificuldades na matemática básica. Esse canal é para você. Para você que tem dúvidas, dificuldade em matemática básica. Beleza? Então vem com a gente, dá um joinha aí, se inscreva no nosso canal e sejam muito bem-vindos. Roda a vinheta e bora para a aula, pessoal. Valeu! Então, galera, nessa aula a gente vai começar de fato a introduzir a função do primeiro grau, tá? De uma forma bem prática, bem lúdica, vocês vão entender de fato o que é uma função do primeiro grau. Através do diagrama, através do gráfico, a gente já vai introduzir o gráfico aqui já, vocês vão entender o que é uma função do primeiro grau. E no final a gente vai fazer alguns exercícios com essa teoria que a gente vai ver aí no começo. Beleza? Vem comigo. Então, galera, essa tela aqui vai ajudar a gente bastante a entender o que é uma função. E a partir daqui a gente vai começar a definir uma função, ok? Seja ela uma função do primeiro grau, seja ela uma função do segundo grau. Nosso foco aqui nesse momento é uma função do primeiro grau. Mas olha só, vamos entender aqui, ó. Esse E aqui é o E de entrada, tá? E esse S aqui é um S de saída. Para que eu estou falando isso? Pelo seguinte, vamos supor que nesse E eu tenha o conjunto dos elementos 1, 3, menos 1 e menos 2. Esses números vão entrar nessa que eu estou chamando de máquina. Isso aqui é uma máquina, vamos supor que seja uma máquina numérica. Ela vai sofrer uma transformação aqui dentro, de forma que os números da saída serão o triplo dos números de entrada. Ou seja, vai entrar 1, ela vai entrar, vai sofrer uma transformação aqui dentro e vai sair, para 1, vai sair o número quem? 3. Por quê? Saída é o triplo da entrada. Então, todo número que sai, entrar 1, vai sair número 3. Porque a minha máquina, ela quer que todo número que entra, a saída seja o triplo. Por exemplo, se entrou o 3 aqui, na minha máquina vai sair quem? 9. Porque ela pediu para que o número de saída seja o triplo da entrada. Se entrou menos 1, vai sair quem? Menos 3. Se entrou menos 2, vai sair quem? Menos 6, que é o triplo de menos 2. E menos 1 é o triplo, menos 3 é o triplo de menos 1. 9 é o triplo de 3 e 3 é o triplo de 1. Então observa, galera, o que eu fiz aqui agora foi o seguinte, ó. Existe uma relação entre os elementos de entrada com os elementos de saída. Que relação é essa? É que os números de saída são o triplo dos números de entrada. Então existe uma relação entre eles. Então a gente está falando que os elementos do conjunto E estão relacionados com os elementos do conjunto S. Aqui, ó, o conjunto E, eu já até coloquei aqui, ó. Quem é o correspondente de 1? O correspondente de 1 foi o 3, né? Aqui, ó, 1, 3, menos 1 e menos 2. O correspondente de 1 foi o 3. O correspondente de 3 foi o 9. O correspondente de menos 1 foi o menos 3.
E o correspondente de menos 2 foi o menos 6. Então o que está acontecendo é o seguinte, ó. Está acontecendo isso aqui, ó. O correspondente de 1 é 3. O correspondente de 3 é o 9. O correspondente de menos 1 é o menos 3. E o correspondente de menos 2 é o menos 6. Observa o seguinte, galera. Que quando ele é 1, ele entra na nossa maquinazinha. E essa maquinazinha eu vou chamar de função. Por que esse nome função? Pelo seguinte. Todo elemento que saiu aqui depende do número de entrada. Todo número que sai depende do número de entrada. Esse depende, você pode substituir por estar em função dos números de entrada. Então, todo número de saída está em função do que vai entrar. Concordam? Se entrasse um 4 aqui, qual é o triplo de 4? Seria 12, correto? Seria o 12. Então, o 12 estaria em função do valor de entrada. Tá bom, pessoal? Então, ó, deixa eu melhorar esse 6 aqui. Isso aqui é menos 6. Ó. Que é o menos 6. Por isso, a gente dá o nome de função, galera. Então, entrou 1, aí criou-se uma regra, que é a nossa máquina. Através dessa regra, que eu falei que era o triplo, a gente teve um conjunto saída. Então, os conjuntos de saída estão em função dos elementos de entrada. Ok, pessoal? Por isso a gente dá o nome de função. Os elementos de saída estão em função dos números de entrada. E a gente cria uma regra. Essa regra nada mais é que a nossa função. Tá aqui, ó. Eu tenho 1, recebeu a função e transformei ela em 3. Tenho 3, recebeu a função, ó, e se transformou em 9, porque a nossa função era essa aqui, ó, a saída é o triplo da entrada. Beleza, galera? De forma genérica, vamos supor que eu tenha um elemento entrando x, um elemento x qualquer. Esse elemento que vai sair, eu vou chamar de f de x, ou simplesmente de y, que a gente costuma chamar. Esse y nada mais é que esse y aqui do plano cartesiano, galera. Mas vamos devagar. Você chamar f de x ou y é a mesma coisa. Falar f de x ou falar y é a mesma coisa. Tá ok? Daqui a pouco vocês vão entender isso aqui melhor. A gente vai entender isso aqui melhor. Mas adiantando para vocês, quando vocês verem uma função assim, ó, y igual a 2x mais 1. Ou se ela tiver assim, ó, f de x igual a 2x mais 1, é a mesma coisa. É a mesma coisa, ok? Daqui a pouco vocês vão entender isso aqui. Bom, já dando uma adiantada aí para vocês, se eu pegar isso aqui e colocar no plano cartesiano, vai acontecer o que, ó? Para 1, eu tenho 3 correspondentes. Lembrando que esses elementos aqui, ó, são o meu x, e aqui é o f de x, ou simplesmente quem? Y. Então, ó, para x igual a 1, aqui, ó, x igual a 1, eu tenho y igual a 3, ó. Vamos supor que seja aqui, ó. Não estou respeitando nenhum tipo de unidade aqui não, tá, galera? Ó, para x3, vamos supor que os 3 esteja aqui, ó. Eu tenho 9. Vamos supor que o 9 esteja aqui, ó. Então tá aí, ó. Aqui, ó. Para menos 1, x menos 1, tá aqui, ó, menos 1. Menos 1. Eu tenho menos 3. Aqui, ó, menos 3, ó. Aqui, ó. Tem esse ponto aqui, ó.
Tô respeitando escala nenhuma por enquanto, tá, galera? E para menos 2, aqui ó, menos 2, eu tenho menos 6, ó. Menos 6. Então tá aqui, ó. Menos 6. Tá aí, ó. Lembrando que cada ponto desse aqui, cada ponto desse é chamado de coordenada. Ou simplesmente, ó, ou vocês vão ouvir também par ordenado. Já falamos sobre isso, estou apenas repetindo. Beleza, galera? Vem comigo que tem mais. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, eu peguei aquela mesma máquina, que eu chamei isso aqui de máquina, tá? E criei uma regra para ela. A minha regra é o seguinte, tudo que entrar aqui, ó, tudo que entrar, eu quero que transforma em 2x mais 1. Lembra que eu falei que os elementos de entrada, de forma genérica, era x e saía um y ou um f de x? Lembra que eu falei isso? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Tudo que entrar aqui, eu vou multiplicar por 2 e somar com 1. Por exemplo, vamos supor que entrou o 0. Ó, 2 vezes 0 mais 1 vai dar quanto? Então, ó, olha o que eu estou fazendo, hein? F de 1, olha só, hein? É 2 vezes 1 mais 1. Por que f de 1? Eu sei que f de x, isso daqui, ó, que está aqui dentro, lembra que eu falei que é a função isso aqui, ó? Eu chamei de função? Ou seja, meu f de x é igual a 2x mais 1. Ou y igual a 2x mais 1, tanto faz. Se eu chamar f de 1, se eu chamar f de x igual a 2x mais 1, se o meu x vale, na verdade eu coloquei 0 primeiro, né? Então aqui, ó, vai ser f de 0. F de 0. Deixa eu consertar aqui, ó. Então vai ficar 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 dá 0, mais 1, 1. Então o meu correspondente de 0 é quem? 1. Se eu entrar no conjunto A com o elemento 1, então f de 1 vai ser igual a 2 vezes 1 mais 1. Ora, 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Então, para entrada 1, a minha saída vai ser quem? 3. Se eu tenho, por exemplo, menos 1, então meu f de menos 1 vai ser igual a 2 vezes o menos 1 mais 1. 2 vezes 1, menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, ó, observe que eu tive uma entrada menos 1 e saiu também menos 1. Ó. Menos 1. Se ele for menos 2, precisa do parênteses aqui não. Se a minha entrada for menos 2, olha o que vai acontecer. Ó. F de menos 2 vai ser igual a 2 vezes menos 2 mais 1. Ora, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Eu vou colocar intencionalmente aqui um número aqui, ó, 7. Observe o seguinte, galera, que para 0 o meu correspondente foi 1, para 1 o meu correspondente foi 3, para menos 1 o meu correspondente foi menos 1, para menos 2 o meu correspondente foi menos 3. Observe que eu coloquei um 7 aqui, ó.
Esse 7 aqui não correspondeu a ninguém, com ninguém. Não tem problema, galera. Não tem problema nenhum, tá? O que não pode acontecer, a princípio, vocês vão entender daqui a pouco, eu tenho um elemento aqui, tenho um menos 3 aqui, por exemplo, e não tem nada aqui. Por quê? Para todo elemento que entra na sua fábrica, quando você fabrica, você tem que ter os elementos de fabricação. Você vai entrar com esses elementos e vai transformar em alguma coisa. Essa alguma coisa aqui vai depender do que a nossa máquina vai fazer, ok? Do que a regra criada vai fazer. A nossa máquina nada mais é que ela criou uma regra, ela criou uma regrinha, ok? Então, esses elementos que estão saindo aqui depende dos elementos de entrada, ok? E da minha função e do que está dentro da minha máquina, tá ok, galera? Então, olha só, vamos supor o seguinte, vamos supor que o meu elemento, olha só o que ele falou, hein? Olha que interessante. Para obter um valor de saída igual a 51, qual o valor de x, hein? Olha só, em um determinado momento, se eu continuasse aqui, ó, se eu continuasse aqui, qual seria o meu valor se eu tivesse uma entrada, uma saída igual a 51? Qual o valor de x seria, hein? Qual seria esse valor de x aqui? Ou seja, qual seria o valor do elemento da entrada se eu sair com 51? Lembra que eu falei para vocês que f de x, a nossa regra, é 2x mais 1? Mas quem é f de x? F de x não é o que é a saída, correto? Mas a minha saída foi quanto? 51. Então 51 é igual a 2x mais 1. Esse mais 1 vai para cá subtraindo, né? 51 menos 1 é igual a 2x. Então o que vai acontecer? 51 menos 1 dá 50. Então posso falar que 2x é igual a 50. Ou simplesmente x é igual a 50 dividido por 2. Quem é meu x, galera? 25. 25. Tá aí, ó. Então meu elemento de entrada para que eu tenha saída 51, ele é 25, porque 2 vezes 25 dá 50. 50 mais 1, 51. Tranquilo? Nós vamos definir função ainda, a gente está devagar. A princípio, olha o que eu falei para vocês até agora. Para cada elemento do conjunto A, que é o conjunto de entrada, eu tenho um único elemento de saída. Ah, mas esse aqui ficou vazio. Não tem problema. O que importa é o seguinte, que para cada elemento de saída, eu tenho que ter um elemento... Aliás, desculpa, para cada elemento da entrada, eu tenho que ter um único elemento de saída. Beleza, pessoal? Então, tranquilidade. Vão comigo. Vamos continuar esse raciocínio aí. Voltando aqui para a nossa máquina, pessoal. Agora a gente vai, de fato, definir uma função. Vocês vão entender aqui legal, olha só. Vamos continuar aqui, ó. Eu tenho um conjunto que eu chamei de A, que a gente estava chamando de conjunto dos elementos de entrada, e tem um conjunto B, que a gente estava chamando de conjunto dos os elementos do conjunto de saída. Aqui eu estou chamando conjunto A e conjunto B. O que ele está falando é o seguinte, a nossa função agora falou o seguinte, que y é maior que x, ou simplesmente falar que x é menor que y. Deixar assim que a gente entende melhor. Que falar y maior que x é falar y menor que x. Por exemplo, a nossa máquina vai entrar um elemento aqui, e esse elemento aqui vai sair de forma que o x que entrou tem que ser menor que y. Ok? Por exemplo, se entrou 1, pode sair qualquer número que seja maior do que esse daqui, ó. Ok?
Ou maior do que esse aqui, ó. Desculpa, tem que ser maior do que esse daqui. Beleza? Ou esse aqui menor do que esse daqui. Por exemplo, ó. Chega de falar e vamos colocar logo aqui, ó. 3. Obedeceu essa correspondência aqui? Obedeceu, né? O x, lembra que eu falei que esses elementos aqui são x? E esse aqui são os elementos y? Ó, 1 é menor que y? É. Entrou 1 e saiu 3. Ó, entrou 2, por que 3? Ora, porque obedeceu essa regra aqui. Poderia ser um 4, um 5, um 10, de qualquer número que seja menor do que esse, que seja maior do que esse aqui, ó. Ok? Por exemplo, entrou 2, vai sair 5, por exemplo. X é menor do que y? É. Ó, entrou 3 e saiu 6, por exemplo. Tá aí, ó. O x é menor que y. Entrou 4 e saiu 7, por exemplo. X é menor do que y. Ó, para 1 eu tive esse daqui, ó. Para o 2 eu tive esse. Para o 3 eu tive esse daqui. Para o 4 eu tive esse daqui, ó. Agora observa o seguinte, galera, que esse 2 aqui não é menor do que 3 também? Olha só, existe essa relação aqui também, ó. Porque ele quer o seguinte, todo x que seja menor que y. Então, se entrar um 2, vai sair um 3 também. Porque o x é menor do que y. Então, quando entrar um 2, vai sair um 3 também. Embora entrou 2 e saiu 5, vai sair um 3 também. Porque a função, a regra, a maquinazinha falou o seguinte, ó. Eu quero que saia um x menor do que y. Então, meu y, a regra, né, a função, tem que ser x menor que y. Olha aqui, ó. Olha o 3. Olha o 3. O 3 saiu, o 3, entrou o 3 aqui, né, na máquina, e saiu o 6. Que o 6 ele é maior do que o x, ou o x menor do que o y. Mas olha só, o 5 também, ó, é maior do que o 3. Ou o 3 é menor do que o 5. Olha o 4. O 4, embora saiu o 7, mas o 4 também é menor que 6. Ó. O 4 é menor do que o 6 e ele ainda é menor do que quem? O 5. Ó. Beleza? Olha o 3 aqui. O 3 também é menor do que quem? Do que 7. Ele é menor do que 6, é menor do que 5. O que eu estou querendo dizer com isso aqui, pessoal? Observa que para cada elemento x aqui, eu não tive apenas um correspondente no meu conjunto B. Eu falei para vocês que para ser uma função, é necessário que cada elemento de x tenha um único correspondente y. Olha a definição aqui, ó. Olha a definição. Dados os conjuntos A e B, dizemos que cada elemento do conjunto B é o único correspondente do conjunto A. E aqui não está acontecendo isso aqui, ó. Aqui não está acontecendo isso, ó. Para cada elemento do conjunto A, ó, o 1 corresponde a 3, mas ele também é menor que 5, ele é menor que 6. Ó, o 1 corresponde com todo mundo. O 1 corresponde com 3, corresponde com 5, corresponde com 6 e corresponde com 7, ó. O 2 é a mesma coisa, o 2 corresponde com 3, corresponde com 5, corresponde com 6 e corresponde com 7. Ou seja, isso aqui não é uma função. Então, o que é uma função, galera? Uma função é quando todos os elementos do conjunto A, que é o conjunto de saída, tenha apenas um único elemento no conjunto B. Tenha um único elemento no conjunto B. Beleza? Nós vamos fazer um exercício agora para vocês entenderem
de fato o que é uma função, tá legal? Antes disso, eu coloquei aqui para vocês o seguinte, ó. A função é definida o seguinte, ó. A função de A em B, ou seja, eu tenho os elementos do conjunto A correspondentes com os elementos do conjunto B que a gente chamou de Y, ou f de x. Chamar y ou f de x é a mesma coisa. Tá legal, galera? A gente vai ver mais isso aí. Vem comigo, vamos lá, vamos fazer um exercício para a gente fixar essa definição de função. Vamos lá. Então, galera, vamos fazer esse exercício aqui para fixar esse conteúdo, para a gente olhar para a função e saber definir se de fato ela é uma função ou não. Bom, de posse da definição, que fala o seguinte: para cada elemento do conjunto A, tá? De forma que eu chamei esses elementos aqui de x, ou seja, para cada x pertencente ao conjunto A, eu tenho um único y pertencente ao conjunto B. Para cada x pertencente ao conjunto A, eu tenho um único e somente um único elemento y pertencente ao conjunto B. Vamos lá, vamos ler o enunciado. Estabeleça se cada um dos esquemas das relações abaixo define ou não uma função. Aí ele deu o conjunto A e deu o conjunto B e pediu para a gente justificar. Olha só, vamos lá. Vamos desenhar aqui a nossa maquinazinha. Eu tenho a nossa máquina, né? Aquela maquinazinha nossa que vai definir, vai ajudar a gente aqui a definir o que é uma função, se era uma função ou não. Tá bom? Vamos lá. Olha só, nossa maquinazinha era assim, ó. Aí eu desenhei ela assim. E assim. Bom, se entrou menos 1, ele falou que saiu menos 1. Beleza, sem problema. Entrou menos 1 e saiu menos 1. Aqui são os elementos do conjunto A, aqui são os elementos do conjunto B. E existe uma função aqui dentro, ó. Ok? Existe uma forma, de forma que o elemento que entra em A faz uma transformação aqui dentro e sai o elemento no conjunto B. É isso que está acontecendo aqui, ó. Agora olha só, para menos 1 saiu menos 1, para 0 saiu 0 e para 1 saiu 1. Observe que todos os elementos têm um único elemento no B. Porém, tem o 2 aqui faltando, ó. Eu não posso ter elemento no conjunto A faltando, galera. Se eu tenho um elemento aqui, é porque ele vai sofrer uma transformação. Então, isso daqui não é função. Por quê? Porque tem um elemento no conjunto A aqui que não foi feita uma correspondência aqui, ó. Então, isso aqui não é função, ó. Não posso ter elemento vazio no conjunto A sem uma correspondência. Se eu tenho um conjunto e tem um elemento no conjunto A, ele necessariamente tem que fazer uma relação com o conjunto B. Beleza? Vamos para a letra B? Olha a letra B. O menos 1 corresponde ao menos 2, o 0 corresponde a menos 1, o 1 corresponde a 2 e o 1 corresponde a 3. E o 2 corresponde ao 3. Olha só o que está acontecendo. Entrou um aqui, olha esse 1 aqui, ó. E ele saiu 2 e saiu 3. Galera, não faz sentido isso daqui. Se você tem uma fórmula aqui dentro e substitui 1 na variável aqui, nessa variável, consequentemente só vai sair um elemento. Imagina o processo de fabricação aqui, ó. Entrou 1, teve uma variável aqui dentro e saiu 2 elementos. Isso não faz sentido. Então eu posso garantir que isso aqui, ó, não é uma função. Se você tem um elemento qualquer e dele está saindo 2 flechinhas, galera, não vai ser uma função. Beleza? Se você tem um elemento e desse elemento está saindo 2 flechinhas,
do conjunto A no caso, né? Está saindo duas flechinhas aqui, ó. Ele não será uma função. Olha a letra C. Menos 1 fez a transformação, saiu menos 2. O 0 saiu 1. O número 1 saiu menos 1. E o 2 saiu 3. Ora, mas tem um vazio aqui, ó. Aqui não tem problema nenhum ficar vazio, galera. O que não pode ficar vazio é no conjunto A. No conjunto B, pode ficar vazio sem problema nenhum. Ok? Sem problema nenhum. O que não pode acontecer aqui é ficar vazio no conjunto A. Então isso aqui é uma função. Ó, é uma função. Beleza? Olha a letra D. Analisa comigo. Pensa você, isso é uma função ou não? Vamos analisar? Para menos 1 sai 1. Para 0 sai 1. Para 1 chegou 1. E para 2 saiu, né? O número 1. E tem o menos 2, menos 1, 0, 2 e 3. Não está correspondendo com ninguém. Vamos lá para a definição? Se eu tenho um x pertencente ao conjunto A, eu tenho um único elemento pertencente ao conjunto B. Vamos ver, ó. O menos 1 sai 1. O 1 é exclusivo do menos 1. Eu tenho um único elemento saindo do menos 1? Sim. Olha para o 0. O 1 é exclusivo do 0? É exclusivo do 0. O elemento, o número 1, né? Aqui, ó, número 1 aqui. Ele é exclusivo desse 1 aqui? Ele é exclusivo. O 2 é exclusivo desse 1? É exclusivo. O que não poderia acontecer, galera, por exemplo, o 2, aqui, ó, formar 3. Isso não poderia. O 2, além de estar com 1, ele está com 3. Nesse caso, não seria uma função. Agora, como está aqui, ó, isso aqui é uma função. Ok? Para o menos 1, o 1 é exclusivo dele. Para o 0, o 1 é exclusivo dele, é único dele. Beleza, galera? Mesmo tendo os outros elementos aqui não correspondendo com A, isso ainda é uma função. É uma função. Beleza, galera? Então, olha só. Em resumo, para ser uma função, os elementos, o x pertencente ao conjunto A, tem que ter um único elemento y pertencente a B. Tá ok? Para ser uma função, o x pertencente ao conjunto A tem que ser único e exclusivo y pertencente ao conjunto B. Tá ok, galera? Beleza? Vem comigo, vamos continuar. Bom, galera, de nada adianta eu identificar uma função se eu não aprender a resolver exercícios de função, ok? Esse exercício aqui, ó, é uma função. Vamos verificar aqui? Responda conforme a tabela abaixo. Quantidade de refrigerantes. Se eu comprar um refrigerante, eu vou pagar R$ 2,40. Se eu comprar 2 refrigerantes, R$ 4,80. Se eu comprar 3 refrigerantes, R$ 7,20. E se eu comprar 4 refrigerantes, eu vou pagar R$ 9,60. Aí ele pergunta na letra A, quanto pagará por 3 refrigerantes? Ora, por 3 refrigerantes, está aqui, eu vou pagar, simplesmente olhando na tabela, R$ 7,20. Aí na letra B ele já pergunta o seguinte, ó, qual a lei de correspondência considerando a quantidade de refrigerante X e o preço Y? O que ele está falando é o seguinte, ó, a gente tem a nossa maquinazinha, eu sempre gosto de usar ela, e ele está falando o seguinte aqui nesse exercício, ó, se entra 1, sai 2,40. Se entra 2, sai 4,80. E assim por diante. Então existe uma função aqui dentro, que é a lei de correspondência, que a gente vai ter que descobrir. Quem é a nossa função, ou lei de correspondência. Bom, pessoal, para eu encontrar 2,4 aqui, vocês concordam que 2,4 vezes 1 vai dar o 2,4? E se eu pegar o mesmo 2,4 e multiplicar por 2 vai dar 4,8?
E o mesmo 2,4 multiplicando por 3 vai dar 7,2. E o mesmo 2,4 multiplicando por 4 dá 9,6. Esses números aqui, ó, a gente vai estudar mais para frente, mas eles são chamados de constante. E o que variou são as quantidades de refrigerante. A gente vai falar mais para frente bastante sobre isso aqui, mas a princípio, entendam que esse número aqui é chamado de constante da função. Agora vamos supor que eu comprasse uma quantidade X de refrigerante. Eu não ia ter o mesmo 2,4 multiplicado por X? E o meu preço então seria 2,4x, correto? Ora galera, então nós encontramos a nossa correspondência. Olha o que a letra B pediu, ó. Qual a lei de correspondência considerando a quantidade de refrigerante X e o preço Y? Então a minha relação aqui, ó, a minha função aqui vai ser 2,4 vezes X. Se entrar X, vai sair 2,4 vezes X, que é a nossa função, né, galera? Então eu posso falar que f de x é igual a 2,4x ou y é igual a 2,4x. Essa é a função nossa. Tá ok? Eu vou precisar dela para a letra C, porque a letra C fala o seguinte: quanto pagará por 12 refrigerantes? Ora, refrigerante não é o X? Olha aqui, ó. Qual a lei de correspondência considerando que a quantidade de refrigerante é X e o preço é Y? Bom, simples, né? Meu Y, então, que é o preço, ó, Y é o preço, vai ser 2,4 vezes 12. Então, o meu Y, entenda Y como sendo o f de x, vai ser 2,4 vezes 12. 2,4 vezes 12. Faz a multiplicação normal e depois coloca uma casa depois da vírgula. 2 vezes 4 vai dar 8. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Então, a gente vai ter 8, 8 e 2. Como eu tenho uma casa depois da vírgula aqui, ó, olha lá. Então, na verdade, para 12 refrigerantes eu vou pagar R$ 28,80. Tá aí, ó. Esse tipo de questão, galera, cai muito em concurso, muito. Instituto Federal, Enem, cai muito esse tipo de questão, tá ok? Ele te dá uma relação e pede para você, ele te dá as entradas e saídas e pede para você descobrir quem é a função, quem é a nossa função. Descoberto a função, galera, eu consigo descobrir a quantidade de refrigerante, consigo descobrir muita coisa aqui, tá? Se ele me desse o preço e pedisse a quantidade de refrigerante, também conseguiria descobrir. Beleza? Vem comigo que tem mais exercício parecido com esse aqui, ó. Vem comigo. Esse exercício, galera, é bem parecido com o anterior, mas vamos lá. Uma pessoa, ao solicitar os serviços de Uber, paga uma taxa fixa de R$ 6. Além disso, paga 90 centavos por quilômetro rodado. Ele pergunta o seguinte: qual a lei de correspondência ou a função, considerando y o preço e quilômetro rodado o nosso x? Ou seja, olha lá, ó, eu gosto de usar a nossa maquinazinha, galera. Aqui, ó. O que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Vai entrar um x e sair um y, correto? Vai entrar um x e sair um y. Quem é o meu x? Ele falou que é o quilômetro rodado. E o y vai ser o preço. Tá aqui, ó, o preço. Quilômetro rodado é o x e o preço é y. Existe uma função aqui, ó. Existe um f de x, uma função aqui dentro, que de forma que o x que entra vai gerar uma função.
um y, né? Bom, vamos lá. Vamos entender o seguinte aqui, ó. Vamos pegar os valores que o exercício deu para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui, ó. Ele falou o seguinte, que você já paga um valor fixo de R$6. Então esse 6 já é fixo. Já é fixo. Ok? Agora olha só, galera. Ele falou que para cada quilômetro percorrido ele paga 90 centavos. Mas quilômetro percorrido não é o X? Então se eu fizer 0,9 vezes X, vai resolver o nosso problema. 0,9 vezes X. Como assim? Dessa maneira, quer ver? Ó? Deixa eu aumentar a nossa caixinha aqui. Ó. Aqui é o X, aqui é o Y, né? Olha só, ele falou que R$6 é o fixo. Se eu pagar 90 centavos vezes o X, 90 centavos vezes o X, eu encontro a quantidade de quilômetros rodados. Só que tem um valor fixo para eu pagar aí, que é R$6. Então o que vai acontecer com o nosso f de x aqui, ó, nosso f de x vai ser igual a 0,9 vezes x mais 6. Ou seja, se ele percorrer, por exemplo, 1 km, ele vai pagar 0,9 vezes 1 mais 6. Porque o 6 já é um valor fixo. Então, se ele andar 1 km, vai ser 0,9 vezes 1 mais 6. Que daria o quê? R$6,90. Beleza? E assim por diante. Se ele andar 2 km, seria 0,9 vezes 2 mais 6. E assim por diante. Então, galera, a nossa lei de correspondência aqui vai ser 0,9 vezes x mais 6. Aí ele pergunta o seguinte na letra B, ó, o exemplo que eu dei aqui. Quanto ele percorrerá por 10 km? Então, f de x... Entenda que f de x é igual a y, galera. Você pode colocar aqui, ó, y vai ser igual a 0,9x vezes 10. Desculpa, mais 6, né? Mais 6. Mais 6. Então, o y vai ser 0,9 vezes o meu x. X não é o quilômetros percorridos? Ele percorreu 10 quilômetros aqui, ó. Mais 6. Então, y vai ser igual a 0,9 vezes 10 dá 9. Mais 6. Y vai dar quanto? 15, né? R$15. Né? Então, se o camarada percorrer lá, fizer uma viagem de 10 km, ele vai pagar R$15. Agora, olha a letra C, o que ele falou. Eu já tenho a minha lei de correspondência, correto? Olha a letra C. Suponha que a pessoa agora pagou R$24,90. Quantos quilômetros ela percorreu? Bom, eu sei que y é igual a 0,9 vezes x mais 6. Eu vou pegar esse 24,9 e substituir no x? Claro que não, pessoal, porque o x significa quilômetros percorridos. Esse R$24,90 é o que eu vou pagar. O que eu vou pagar, ó, considere o valor, o preço y. O que eu vou pagar é y. Então eu vou pegar o R$24,90 e substituir em y. Então nós teríamos R$24,90 substituir no y igual a 0,9 mais 6. Continuando aqui a continha. Ora, esse 0,9, aqui é x, né? 0,9x. Aqui, ó. 0,9x. Eu coloco vezes x, mas você poderia colocar direto 0,9x. É redundante colocar o pontinho ali, mas eu coloco para vocês entenderem bem. Eita, tá difícil aqui hoje, galera. Vamos lá, é 0,9x mais 6. Então,
Continuando, o que nós temos? Eu vou pegar esse 6 que está somando e passo para o outro lado subtraindo. O que nós teremos? R$ 24,90 menos 6 igual a 0,9x. Se você pegar 24,9 e subtrair de 6, isso dá 18,90 ou 18,9. Esse 0,9, vamos aprender a fazer conta rápida aqui, galera. Vamos fazer o processo rápido, né? Esse 0,9 não está multiplicando? Ele passa para o outro lado, o quê? Dividindo. Então, aqui eu vou encontrar o valor de x. Então, x é igual... Vamos fazer essa conta aqui? 18,9 dividido por 0,9. Não tem uma casa depois da vírgula aqui? Eu também não tenho uma casa depois da vírgula aqui? Então posso tirar isso aqui, ó, e fazer 189 dividido por 9. A gente tem aulas, pessoal, ensinando a como fazer esse tipo de continhas aqui, essas operações aqui, tá legal? Vamos lá. 18 dá para dividir por 9, que dá 2. 2 vezes 9, 18. Abaixo 9. Ora, dá 1 aqui, né? 1 vezes 9, 9, sobra 0. Então, x é igual a 21. 21 o quê? Quilômetros percorridos. Tá aí, ó. Tá aí. Lembrando que para eu encontrar o y, encontrar o x, eu tive que primeiro saber quem era a minha função. Tá aqui a função aqui, ó, que a gente encontrou lá na letra A. Como eu já havia dito para vocês, esse tipo de exercício, galera, cai muito, mas muito mesmo. Em concurso, no geral, aí cai esse tipo de exercício. Tá bom? Vamos continuar? Vem comigo. Olha essa questão de concurso, galera. Fundatec 2020 falou o seguinte, ó. 2 taxistas, Pedro e Aurélio, cobram suas corridas de maneira distintas. Pedro faz o seguinte, ó, utiliza a seguinte função, né? F de x igual a 2,4x mais 4,5. Ou seja, o 4,5 é o valor fixo e ele cobra 2,8 por quilômetro rodado. Como o exercício anterior. Ele cobra 4,50 um valor fixo e 2,8, né, por quilômetro rodado. Já Aurélio usa o seguinte, g de x, pessoal, a gente usou f de x, mas eu posso usar qualquer letra, tá bom? Aqui no exercício ele chamou g de x. Nos livros usam muito também g de x, tá ok? Nos livros didáticos aí a gente vê muito esse g de x aí. O g de x foi o seguinte, é igual a 3,2x mais 3. O Aurélio fez o seguinte, ele cobrou R$3 fixo e R$3,2 por quilômetro rodado. Aí ele continuou, falou o seguinte, ó, em que x é a quantidade de quilômetros rodados e o resultado será o valor a ser cobrado. Então, o que ele vai encontrar aqui, o resultado que ele encontrou, vai ser o valor em reais. Supondo que Márcia quer fazer uma corrida de 8 km e fez o orçamento com os dois, analise as alternativas abaixo. Então vamos fazer o seguinte, antes de analisar as alternativas, vamos fazer o seguinte, ó. Vou analisar primeiro Pedro. Qual é a função relativa a Pedro? Ele falou que f de x é igual a 2,8x mais 4,5. Bom, ele foi bem claro aqui pra gente que x é a quantidade de quilômetros rodados. Márcia, no primeiro momento, rodou quantos quilômetros? 8. Então, meu f de x vai ser 2,8 vezes 8, porque 8 equivale a quilômetros rodados, mais 4,5. Então, meu f de x... Quem é o f de x? É o resultado do valor a ser cobrado. Vai ser igual
Bom, vamos fazer aqui essa conta. 2,8 vezes 8. 2,8 vezes 8 vai ser o seguinte, ó. 8 vezes 8, 64, sobe 6. 8 vezes 2, 16. 16 mais 2, 16 mais 6, dá 22, né? 16 mais 6, 22. R$22,40. Mais o valor fixo da viagem, 4,5. Somando aqui, vai dar 9,62. Então, ó, ficou 22,4 mais 4,5. Então, meu f de x para Pedro vai ser R$26,90. Esse foi o valor que, se a Márcia fosse percorrer com o Pedro, ela pagaria. E com o Aurélio? Aqui, ó, Aurélio cobrou da seguinte maneira, ó. Vou colocar aqui, Aurélio, ó. Ele falou que g de x foi 3,2 vezes o x, né? Mais 3. Então, meu g de x vai ser igual. A Márcia estava fazendo o orçamento e ela ia percorrer quantos quilômetros? 8 quilômetros, que é o valor de x. Então, vai ser igual 3,2 vezes 8. 3,2 vezes 8 mais 3, que é o valor fixo. Então vamos fazer aqui, ó, 3,2 vezes 8. 3,2, toda hora colocando 3,8 aqui, ó. 3,2 vezes 8 vai ser 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 3, 24, mais 1, 25. Só que ela pagou um valor fixo ainda de R$3, ele cobra, ó. Então vai ficar, somando aqui, ó, 6 mais 3, 9. Aqui tem uma vírgula. Opa, desculpa. São R$3. Vírgula debaixo de vírgula, hein, galera? Não vai fazer igual eu fiz aqui, não, ó. O 3 é assim, ó. Então, ó, 6 mais 0, 6, vírgula. 8, 5 mais 3 dá 8. E aqui 2. Então, meu g de x, na verdade, foi 3,2 vezes 8, deu 25,6, mais R$3. Então, meu g de x é igual a R$28,60. Observa que para o Aurélio ela pagou um pouco a mais, né? A Aurélia, ela pagou um pouco a mais. Então vamos lá, vamos para as alternativas aqui. A letra A, indo com Pedro, a economia será de 1,70? Ora, então eu vou ter que subtrair isso aqui, ó. Vou pegar o 28,60 e subtrair do 26,90. Fazendo essa conta aqui, ó, vai dar 0. Vou pegar uma dezena emprestada. 16 menos 9 dá 7. Vírgula debaixo de vírgula. Aqui ficou 7 agora, né? 7 menos 6 dá 1. Então essa diferença aqui foi o quê? 1,70. Olha o que ele perguntou. Indo com Pedro, que pagou que o orçamento dá R$26,90, ela vai economizar R$1,70? Correto. Ela pagou, se ela for fazer a viagem com Pedro, ela vai pagar R$1,70 a menos em relação ao Aurélio. Beleza, galera? Não vou nem ler as outras opções aqui, porque nós já chegamos na opção aqui, ó. Tá bom? Beleza, então, galera. Vamos para mais um exercício? Vem comigo, então. Então, pessoal, esse aqui é o exercício que caiu no Instituto Federal do Espírito Santo em 2015. Exercício 12, falou o seguinte, ó. A expressão matemática abaixo relaciona o número que você calça, chamou de S, com o tamanho do seu pé,
em centímetros e ele chamou de P. A relação é essa aqui, ó, a expressão é essa daqui, ó. S é igual a 5P mais 28 dividido por 4. É, portanto, uma expressão que nos permite calcular o número do sapato de uma pessoa a partir da medida do comprimento do pé em centímetros, onde S é o número do sapato e P é o comprimento do pé em centímetros. Assim, o comprimento do pé de uma pessoa que calça o sapato de número 37 mede quantos centímetros? O que acontece aqui é o seguinte, galera. Eu sempre gosto de usar a maquinazinha para vocês entenderem melhor o raciocínio aqui. Vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. Você vai entrar com um valor, certo? Esse valor vai ser calculado por uma expressão, que é essa daqui, e eu vou ter um valor de saída. Bom, pessoal, quando você tem uma expressão como essa daqui, entenda que esse S é aquele meu Y e esse P é aquele meu X. É como se eu estivesse escrevendo assim, ó, Y é igual a 5x mais 28 dividido por 4. Como se estivesse aqui dentro, ó, 5x mais 28 dividido por 4. Vai entrar um x e vai sair um y. Só que ele chamou o meu x, ele chamou de p, e o meu y ele chamou de s. Então, na verdade, vai entrar aqui um p e vai sair o valor de entrada vai ser o s. Então vai entrar um p aqui, ó, vai entrar um p e vai sair um s. O meu P, aqui eu coloquei X, mas aqui é o P, aqui, ó. Vou colocar a expressão correta aqui, ó. É 5P mais 28 dividido por 4. Entenda, pessoal, que esse número aqui, ó, sempre vai ser o meu X e esse aqui antes da igualdade sempre vai ser meu Y. Porque ele pode mudar essas variáveis aqui. A gente aprende como X e Y porque a gente tem no gráfico, no plano cartesiano, a gente aprendeu que é X e Y. Mas essas variáveis aqui, X e Y, pode mudar, pode ser qualquer letra, a depender do que o enunciado está falando, tá bom? Não se prender apenas em X e Y. É importante você olhar a fórmula e saber quem é o X e quem é o Y, beleza? Bom, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, eu vou entrar com o valor de P. Quem é P do exercício aqui é um número, é o comprimento do pé em centímetros. O que vai sair aqui vai ser o valor que a pessoa calça, beleza? A depender do valor em centímetros que entrar aqui, vai entrar o valor que a pessoa vai calçar. E ele chegou nessa fórmula aqui, ó, eu dou o valor de P em centímetros, ele vai e calcula, vai sair o número que a pessoa vai calçar. Então, trazendo a fórmula para cá, ó, S é igual a 5P mais 28 dividido por 4. Ele me deu assim, o comprimento do pé da pessoa, que calça o sapato de número 37, mede quantos centímetros? Bom, ele quer encontrar o valor de quem? Ele quer encontrar o valor de P. Ele me deu o valor do número que a pessoa calça. O número que a pessoa calça é o quê? O número do sapato? É S. Então, no lugar do S, eu vou colocar quem? 37 igual a 5P. P é o que eu estou buscando. P é o que eu estou buscando. P é o comprimento do pé em centímetros. Aqui, ó, as opções é o que eu estou buscando. Então, vai ficar 5P mais 28 dividido por 4. Aqui, ó, dividido por 4. Deixa eu melhorar aqui. Então, 5P mais 28 sobre 4. Esse 4 está dividindo, passa para cá, multiplicando. Então, 37
vezes 4 vai dar 4 vezes 7, 28, sobe 2. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. Então, 144 é igual a 5p mais 28, né? 148, né? 148 é igual a 5p mais 28. Então, vou continuar aqui, ó. Esse mais 28 passa subtraindo para o outro lado, né? Então vai ficar 148 menos 28 igual a 5p. Posso falar que 5p, essa diferença aqui, ó, vai dar 120. Ou p é igual a 120 dividido por 5. Quem é o meu valor de p? Se eu fizer essa divisão, eu vou chegar nisso aqui, ó. 24 o que, pessoal? P é o comprimento do pé em centímetros. Então, P vai ser 24 centímetros. Tá aí, ó. Encontramos, chegamos na letra D de dado. Beleza, galera? Tranquilidade? A gente vai continuar falando sobre isso aqui nas próximas aulas, ok? A gente vai continuar tratando desse assunto aqui ainda. A gente vai começar agora de fato entrar em funções, tá? A gente já começou, a gente deu uma introduzida em funções, né? Agora a gente vai de fato começar a trabalhar com as funções mesmo. Beleza, pessoal? Fui, valeu, fiquem com Deus. Partiu, sucesso, valeu!